Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Melina Arantes Gonzalez, moro em Sorocaba, São Paulo, no Brasil. Eu venho me apresentar agora como terapeuta integral sistêmica. Já fui pedagoga, contadora de história, palhaça, vendedora de bolo, de geladinho, de tortas, de tantas outras coisas. É, Para quem me vê divulgando meu trabalho como terapeuta, como estou formada recentemente, muitas pessoas ficam com receio, né, de passar com uma pessoa sem experiência, né? Mas as pessoas acham que um terapeuta é um diploma, um certificado na parede. Claro que não, né? Qualquer ser humano aí que seja um profissional, ele é muito mais do que ele aprende nas universidades, nas escolas, nos institutos. Eu tenho a experiência de vida, além do, do meu currículo. Então eu vou me apresentar aqui um pouco para você. E se você se sentir à vontade de vir fazer tratamento, vamos dizer tratamento entre aspas, de um autoconhecimento, porque o tratamento está em não eu te curar, porque eu não sou curandeira. É você passar a se conhecer. Então, por que eu passei de pedagoga a ser terapeuta? Mas antes eu vou começar com a minha história. Uma menina que foi criada aí com duas irmãs, né, de pai e mãe simples, humildes, que não fizeram faculdades. Minha mãe era dona de casa e vendedora ambulante, né, autônoma. Depois ela se formou cabeleireira, também se formou enfermeira, mas ela atuou mais como autônoma. Já o meu pai, ele era paisagista, autodidata, não fez faculdade, nem fez cursos para ser paisagista. Mas ele trabalhava na prefeitura de Capão Bonito. E hoje, há mais de 20 anos, ele é artesão, faz artesanato com madeira, né? Reutilização de madeiras. Mas essa menina, que hoje sabe que ela é NA4, N é tipo 4, NA4. N é tipo 4 do Enneagrama. Sabe o que é isso? Para quem não conhece, o N é tipo 4 é o intenso, a intensa. Então, uma criança intensa, que já nasceu sabendo o que é o amor. Só que numa casa onde as pessoas não correspondiam. Vamos dizer, quando eu tinha 2 anos, a minha irmã nasceu. Isso para mim foi um pequeno transtorno, o primeiro transtorno. Porque eu era muito intensa e eu queria atenção para mim. Eu não entendia que a minha mãe tinha que dividir a atenção com mais duas. Então eu tinha inveja da mais velha e ciúmes da mais nova. Inveja essa da mais velha que me causou depressão. Porque eu achava que ela era mais bonita, eu achava que ela era mais capaz. Quando ela começou a namorar, eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir um namorado, porque eu sou feia. A minha mãe falava, não, Melina, é que você é 2 anos mais nova, você tem que ter paciência. E aquilo ali me causou mal porque eu fui precoce nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Acabei sendo muito precoce. E como os meus pais não se davam muito bem, eu com 2 anos de idade, os meus pais já eram separados. Mas só recentemente que eu fui saber que o meu pai não estava separado da minha mãe. Ele estava trabalhando fora.
A gente morava em Sorocaba e meu pai em São Paulo. Só que para uma criança que era apegada ao pai, eu via ele assim, talvez uma vez por semana ou a cada 15 dias. Só que ele aparecia e desaparecia da mesma forma. Ele chegava, ficava um pouquinho em casa e ia embora. Sempre trazia talvez algum presente. Com coisa que aquilo ali fosse substituir a presença dele. Nos telefonemas eu era mais grudenta. As outras já tinham despedido, eu já tinha despedido também, mas eu queria despedir de novo. E de novo, não estava satisfeita. Aquilo para mim era triste, eu ter que ficar longe do meu pai. E eu era mais apegada a ele. Agora no curso de psicoterapia que eu fui saber da síndrome de Electra. Tem o Édipo e a Eletra. Também colocam cada nome complicado, né, gente? E eu fui saber que eu tinha isso. Um apego excessivo ao meu pai. Eu tinha ciúmes da minha mãe. Eu tinha ciúmes das minhas irmãs com meu pai. Eu que tinha que ter a maior atenção. Por causa de quê? Por ser o INEA tipo 4, a intensa. Tudo pra mim tinha que ser mais. Por quê? Né? Só que nisso, nessa ausência do meu pai, aos 18 anos eu fui ter uma crise existencial. Aos 18 anos. Falei assim, nossa, agora eu tenho 18 anos, né? Chega aquela fase da puberdade, e agora? E na minha família, as pessoas eram educadas para casar. E como não dava certo meus relacionamentos, eu me frustrava muito. Sendo intensa, eu ficava em depressão. Tive várias paixões platônicas. E aquilo me levava para depressão. Eu, quando tive, acho que 26 anos mais ou menos, na verdade sempre me desentendia com a minha mãe, porque eu achava que ela não tratava bem o meu pai, por isso que ele foi embora. E na verdade, pela história, eu me achava culpada pela separação dos meus pais, porque no dia que eles se separaram definitivamente, eu tinha 10 anos. Só que eu tinha tido dor de ouvido. E eu reclamei. E o meu pai falou pra minha mãe me levar no médico. E ela não levou, porque de manhã não tinha doído o ouvido. Só à noite. Então, quando meu pai voltou do trabalho, quando chegou à noite, doeu de novo o meu ouvido. E meu pai ficou muito bravo. Ele começou a quebrar as coisas dentro de casa. Ameaçar a minha mãe. E me levou na farmácia para tomar uma injeção. Quando voltamos, a minha mãe tinha chamado a polícia. Então imagine para uma criança de 10 anos sentir aquela culpa. Meus 15 anos foi traumático também, gente. Tive uma festa até razoavelmente linda. Um vestido maravilhoso. Eu nunca tinha ido ao cabeleireiro e fica tanto tempo me produzindo. Só que os meus pais, naquele clima de separação, que meu pai já tinha outra, a minha mãe não quis tirar foto junto. Então eu não tive o prazer de ter uma foto de aniversário de 15 anos com meu pai e minha mãe juntos. Eu passei o meu aniversário inteiro querendo chorar. Eu queria ir embora. E nem contei o trauma de 7 anos, mas isso daí vou deixar para outro vídeo.
já que eu estou já com os 15 aqui. Então, quando eu cheguei aos 20 e poucos anos, eu já não me entendia com a minha mãe. Eu pedi para me unir com um dos meus amigos, que gostava muito de mim. Ele era bem mais velho do que eu. Eu não sentia nada por ele. Só que eu fui morar com ele na condição de eu querer sair da casa da minha mãe. Só que ele, como gostava de mim, ele se sentiu meu dono. Infelizmente, ele era alcoólatra. Então, eu fui vítima de violência doméstica e abuso sexual. Por 3 anos. Porque eu não queria voltar para casa da minha mãe. Então, eu tolerei aquilo ali pela situação financeira, não ter condições de morar sozinha. Depois disso, eu fui fazer tratamento num retiro, porque eu estava a ponto de loucura. Eu estava a ponto de loucura, tendo paranoias. Achava que as pessoas estavam me perseguindo. Tinha medo até dos moradores de rua. E o que aconteceu foi que depois de do dia de ter sofrido uma das violências que eu achei que eu ia morrer, ele, para não acontecer o pior, me trouxe de volta para casa da minha mãe. Só que eu, insatisfeita, né, já traumatizada, fui trabalhar, fui tentando levar a vida da melhor forma possível. Acho que uns 2 anos depois, ou mais até, acho que eu não estava com 23, não, eu estava com mais, uns 27. Quando eu tinha 30, 31, eu falei assim, nossa, já tô ficando velha, eu quero ter filho, né? Só que eu não tinha ainda um companheiro. Foi quando eu conheci o pai do meu filho. Falei assim, nossa, é agora, né? Agora ou nunca. Achei ele lindo, maravilhoso. Questão que no início era tudo flores, né? Aí depois a gente vai conhecendo melhor a pessoa, vai vendo que os santos não batem. Mas eu queria porque eu queria ter um filho. Tive meu filho. Só que por aquela situação da minha casa não ter equilíbrio, eu não tinha equilíbrio emocional e nem ele. A minha gestação foi frustrada, porque eu tinha depressão. Comecei a fazer tratamento para depressão, tomar remédio. Em 2015, acredito eu. Não? Até antes, eu acho. Eu tinha caído enquanto estava grávida e fiquei afastada do trabalho, recebendo o salário do INSS. Eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, né, pra mudar minha vida, minha realidade. Fui fazer faculdade. Só que nesse tempo eu já tomava remédio controlado, diazepam e fluoxetina. No começo não era fluoxetina, era um outro que me fazia mal. E eu tinha síndrome do pânico. Eu achava que eu ia morrer com aquele remédio. Eu achava que eu ia morrer. Eu ia pra escola, eu chorava, faculdade, pedagogia. Eu chorava, falei assim, eu não sou capaz, eu não consigo, isso aqui é difícil. Eu achava que todos conseguiriam, menos eu. Eu terminei a faculdade depois de 7 anos. Por quê? Porque eu já tinha me separado, me uni novamente depois de ter conhecido um rapaz. Fui morar com ele com uns 15 dias que eu estava conhecendo ele. Deu errado novamente. Fiquei com ele acho que 1 ano, mais ou menos. Só que eu sofri um acidente. Fui atropelada. E por isso eu parei 2 anos a faculdade. Por isso que demorou 7 para eu concluir.
Então, depois ainda da separação do meu terceiro marido, eu voltei para casa da minha mãe de novo. Primeiramente na casa que era da minha irmã. Só que eu senti rejeição por parte da minha mãe, depois rejeição por parte da minha irmã. Porque eu não pude morar no cômodo onde ela tinha cedido. Porque meu tio pagava aluguel para ela, para eu morar lá. Eu achava injusto, porque eu achava que aquilo ali também podia ser meu. Então eu fui criada com várias frustrações. E não me achando capaz de fazer as coisas. Então, eu fiquei mais ou menos 1 ano trabalhando como pedagoga. Mas eu fui vendo tanta falha, tantas coisas erradas de professores, sistema militar, né, na verdade. Tecnicista, aquele sistema metódico. E eu fui desenvolvendo um projeto chamado AMEDAF. Falei assim, gente, o sistema livre de ensino, onde os estudantes iriam aprender por conta própria. Então os cursos seriam profissionalizantes, cursos livres de uma escola de empreendedorismo. E eu fui vendo que eu não sirvo para ter patrão, não. Porque a minha mente é muito expansiva. E eu gosto da minha liberdade. Por isso que não dava certo com os meus relacionamentos. Então eu digo que muito mais do que um certificado na parede, eu tenho experiência de vida. Porque eu já tive depressão, já tive ansiedade, já tive síndrome do pânico, já sofri por abuso sexual, já sofri por violência doméstica, né? A insegurança, medo, bullying. Na minha infância eu sofria bullying por ser muito magra. Depressão pós-parto. E nisso a minha mãe, ela me ajudou muito, porque tudo que ela ia aprendendo de autoconhecimento, ela ia passando para mim. Então, hoje eu conheço o EFT, Emotional Freedom Techniques, graças à minha mãe. Um pouco de Douyin, também por conta da minha mãe. Mudras, mantras. E eu fui entrando então na parte de autoconhecimento, na parte holística e também na parte de PNL. Aí foi quando eu conheci o Instituto do Conhecimento através da Marlene. Mas a Marlene eu conheci através da Kika Coach, que é a Cláudia Ramalho. Devido um dia eu ter tido vontade de me suicidar. E as minhas amigas entraram em contato comigo porque eu deixei mensagem no meu status. E várias delas entraram em contato comigo, tentando saber o que estava acontecendo. Mas eu escolhi a pior forma de suicídio possível, que era ficar sem comer. Então imagine, eu não fiquei nenhuma refeição, né? Porque eu não consigo. O meu estômago parece uma lima nova. Sabe o que é aquela lima nova? Corrói tudo. Então eu escolhi a pior forma possível. Depois disso aí eu conheci uma terapeuta. Ela falou assim, Melina, você é palhaça, contadora de história, transforma essa sua depressão em comédia. Foi quando surgiu a minha segunda personagem, que eu já tinha a Florisbela, que é uma palhaça muda. Foi quando surgiu a Florentina Clodoalda Pinto, uma comediante portuguesa, né, para poder fazer uma comédia aí falando sobre suicídio. Eu ainda não apresentei para ninguém. Em 2018, não, acho que 2019, antes do Covid-19, eu escrevi um livro, Desenvolvendo Superpoderes. E ainda não tinha chegado o Covid-19 no Brasil, então foi para mim
como uma premonição, porque a natureza ficava transmitindo: escreva, escreva, faça isso, faça isso. E eu sentia uma angústia tão grande dentro de mim. Eu falei assim: nossa, mas o que é para eu fazer? O que é para eu escrever? E surgiu esse livro, que não foi publicado ainda, mas qualquer dia desses eu vou gravar para vocês conhecerem. Uma super heroína, também uma personagem que foi criada aí, com superpoderes, e o superpoder dela vem do raciocínio, poder de curar as pessoas. Então, assim como a Flores Bela, que surgiu para ir em hospitais, e ela ainda não foi, um dos motivos, ou dois motivos, né, por eu desejar ajudar as pessoas a se curarem, porque eu já passei muito sofrimento. Então eu falei assim: nossa, se eu me recuperei, as pessoas são capazes também de se recuperar. Então por isso que eu não, né, a natureza determinou para eu ser terapeuta, para eu me ajudar a me curar e também ajudar a curar as pessoas. Então, muito mais do que um certificado na parede ou de conhecimento de terapeuta, eu tenho vivência. Isso me faz ter um diferencial, porque não são todos os terapeutas ou psicólogos que têm experiência de vida no sofrimento. Além de tudo isso que eu já contei, a escassez, a pobreza. Já passei fome. Já entrei para morar numa casa que não tinha água nem luz. E ainda tinha que ouvir um pai batendo no filho quase toda noite. Tá? Então, as pessoas que julgam os terapeutas aí, ou que julgam uma pessoa sem a conhecer, está completamente errada. Então, me resta ter compaixão de pessoas assim. Então, eu te convido, venha conhecer a Amidaf, que quer dizer amor mundial energético no dom de alcançar a felicidade. Você é capaz de superar seus medos, seu trauma, sua fobia, suas tristezas e inseguranças. Porque se eu fui capaz de superar e ainda estou superando, você também é capaz. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, ficou um pouquinho longo. E venha se beneficiar com as técnicas aqui da Amidaf, né, do meu conhecimento que eu posso transmitir para você. Tem o EFT, PNL, Enneagrama, os processos de coach. Também tem Tai Chi Chuan, 5 ritos, um pouco aí de reflexologia podal, né, que é semelhante a do Yin. Então, olha, tem bastante conhecimento aqui para transmitir para você. E não sou curandeira não, tá? Mas tem um amor muito grande, transbordando aqui, que chega a doer. Por não estar conseguindo os clientes para vir aqui. Mesmo eu falando, venha gratuitamente, pague o que você quiser. As pessoas ainda não sentem que isso é real. Então por isso que eu tô gravando esse vídeo. Se você sentir no seu coração de que você é capaz, não sou eu que vou transformar sua vida como em passe de mágica, não. É você que tem que confiar em você mesmo. Eu vou apenas te dar as ferramentas que eu tenho em minhas mãos para poder te auxiliar, tá bom? Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda a Amidaf. Até breve. Salve, salve. Tchau, tchau.